Olá, galera do 8º ano! Vamos iniciar as nossas videoaulas com a matemática radical. E se você se recorda, a gente falou em aula que esse símbolo aqui que a gente chama de raiz quadrada nem sempre é quadrada, ela pode ser cúbica, a quarta, né? Então, esse símbolo ele chama radical. E vocês costumam me dizer que a matemática é complicada quando começa a entrar as letras. E agora eu fiz uma brincadeira com vocês, invertendo as letras com os números. Então, se você observar, o nosso 7 que parece um T, o nosso 3 que parece um I, o nosso um E e o 1 que parece um I, está aqui tentando fazer uma confusão no meio das letras. Às vezes os números confundem as letras e não só as letras confundem os números, né? Mas vamos ao que interessa. Na nossa última aula, a gente falou em sala de aula sobre radical, sobre fatoração, raiz quadrada. Então, nós vamos dar início à nossa aula falando um pouquinho sobre fatoração. Lembrando que nós estamos estudando potenciação e radiciação dos números reais, né? Conjunto dos números reais que envolve os números racionais e os números irracionais. Lembrando que os números racionais podem ser escritos na forma de fração e os irracionais não, eles vão ser aquelas raízes quadradas que não existem valor exato e que nem representam uma dízima periódica. E dízima periódica, tia, isso não entra na minha cabeça. A gente vai estudar a fração geratriz na próxima videoaula, que confundiu muita gente na última prova. Fração geratriz é a fração que gerou aquela dízima periódica. Mas vamos ao assunto da nossa aula de hoje, que é a fatoração. A fatoração nada mais é que um método parecido com o MMC. Lembra que vocês falaram? Um mínimo múltiplo comum. Só que um mínimo múltiplo comum, ele envolve dois ou mais números e você quer achar um fator comum entre eles. Na nossa fatoração, nós vamos pegar um número sozinho. E a gente trabalhou em sala de aula com números grandes. Números que a gente não consegue achar a raiz quadrada de forma mais simples. Um número não muito exato, né? Não muito fácil de se calcular, como por exemplo, o 144. Eu não consigo gravar, tia. Qual é a raiz quadrada exata de 144? Poxa, é 12. Então é 12, 12. É assim que eu faço? Não. Fatoração. Vamos começar do zero. Só podemos usar números primos. E o 12 não é primo, então vamos ver como que é feito esse processo. Tá? Vamos obedecer a regra da fatoração. Vamos pegar o 144 e dividi-lo pelo menor número primo que a gente conhece. Será que é 1? Não, 1 não é primo. Um número para ser primo, ele tem que ter uma característica muito específica. Ele tem que ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. E o 1 não é primo porque ele só tem um divisor, né? Se a gente observar, a maioria dos números pares não são primos por causa desse motivo, que não tem dois divisores, eles têm mais de dois divisores, um ele mesmo e o 2 praticamente, porque se ele é par. Então, nós só temos um número par que é primo, que é o número 2, porque ele só tem dois divisores, o 2 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 2 é o único número par que é primo. Ah, mas então todos os números ímpares são primos? Não, não disse isso. Eu disse que o 2 entre os pares é o único que é primo. Depois nós vamos ver os outros números primos mais conhecidos. 144. Ele é divisível por 2. Ah, porque ele é par. 144 por 2 vai dar
Metade de 14, 7. Metade de 4, 2. 72 por 2, porque 2 é par. 72 por 2 é 36, que também é par. Continuo dividindo por 2. 18 por 2, 9 por 3, porque 9 não é par e é divisível por 3. 3 por 3, 1. Então, agora, esse é o método da fatoração. Fatoração. Se eu quiser extrair a raiz quadrada desse número 144, eu vou agrupar de 2 em 2 e botar dentro da raiz quadrada 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, raiz quadrada. Lembra que eu falei com vocês? Esse símbolo é radical. E como que eu vou saber que é o quadrado? Se eu tiver um 2 aqui dentro, posso botar esse 2 aqui dentro. Não é necessário, porque é como se a gente estivesse escrevendo um livro. O primeiro livro a gente coloca o livro de matemática da tia Nália número 1. Livro de matemática da tia Nália número 2? Não, geralmente a gente começa a numerar o próximo, né? E não existe a raiz elevado a 1, não existe. A primeira raiz é a raiz quadrada, depois a raiz cúbica, que é elevada ao cubo. Geralmente, a primeira a gente não precisa do símbolo, mas vamos considerar, porque a gente já tem o hábito de chamá-la de raiz quadrada. Depois veremos raiz cúbica. Mais à frente. Se aqui tem um 2, aqui tem 2, 2, 2, e eu tenho uma multiplicação aqui dentro, significa que eu posso cortar esse 2 do radicando com esse 2 dos expoentes, tá? O que nós vamos fazer agora é extrair esses números da raiz, tirá-los da raiz. Quando eu extraio eles da raiz, eles saem da raiz. E eu vi muita gente fazendo isso em sala de aula, deixando a raiz quadrada. Não, eu já extraí. A partir do momento que eu corto, eles estão fora. E multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, mesmo que eu tivesse feito lá o meu cálculo errado na fatoração, logo de cara eu perceberia que 12 é a resposta da raiz quadrada de 144. E como que eu tiro a prova real? É necessário? Não, mas eu posso fazer isso dessa forma, pegando 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12. Então, eu faço a multiplicação de 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. Lembrando que a gente tem que respeitar o espaço da casa das dezenas. 1 vezes 1, 1. 4 mais 0, 4. 2 mais 2, 4. E 1, 144. 144 é a operação inversa. Então, 12 vezes 12 é 144. Isso significa que a raiz quadrada de 144 é 12. Até aí eu entendi, professora, só não entendo quando começa a aparecer aqueles números decimais. E a gente já vem estudando desde o 7º ano o conjunto que envolve as frações, né? Como que ele chama mesmo, gente? Vamos lembrar, hein? A gente tinha... Hoje a gente está trabalhando com o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números racionais e irracionais. E desde o 7º ano que a gente vem trabalhando com o conjunto dos números racionais. A gente está começando agora a ampliar um pouquinho o nosso conceito, né? A gente tinha um conjunto muito limitado quando a gente começa lá na primeira etapa do ensino fundamental, que a gente conhece o conjunto menor de todos, que é o conjunto dos números naturais. A gente tem aquela concepção do balãozinho limitado. Dentro do meu balãozinho, né, que eu enchi, que eu soprei, está lá. Eu enchi, eu soprei e coloquei todos os números positivos.
o 2, o 3, o 4, e ele é infinito, né, gente? A gente só traz essa ideia aqui, mas esse conjunto é a ideia primária que a gente tem, né? Então, logo depois a gente começa a perceber que esse nosso balãozinho não atende mais às nossas expectativas. A gente conhece outros números, a gente conhece números inteiros, e os números inteiros aumentam o nosso balãozinho. Como a gente soprasse mais um pouquinho e quisesse colocar lá dentro mais coisas, e o nosso balãozinho fica um pouco maior. É o balãozinho do Z, que é o do conjunto dos números inteiros. Aí nele cabe o menos 1, menos 2, menos 3, o menos 4, menos 5, e também é um conjunto infinito. Isso aqui é só para ilustrar mesmo. E aí, quando a gente chega no 7º ano, começa a conhecer outros números. Na verdade, assim, antes mesmo do 7º ano, né, gente? Lá no 5º ano a gente já começa a conhecer as frações. Então, o nosso universo, nosso conjunto começa a ficar um pouco maior. E aí a gente começa a conhecer esses números fracionários, 1/2, 1/3, que também pode ser escrito como 0,5, 0,75 e tantos outros decimais e fracionários. E agora a gente viu que também entre eles tem as dízimas periódicas, que a gente vai tratar de modo especial na próxima videoaula, que pode ser escrito na forma de uma fração, né? O 0,33333, ele tem infinitas casas decimais, ele não tem fim, ele pode ser escrito na forma de fração, na fração 1/3, e nós vamos ver que quando a gente fizer a fração geratriz dele, a gente vai achar o 3/9, que simplificado dá 1/3, né? Então, aqui a gente vai perceber que essa informação de conjunto, esse conceito, né, que a gente consegue perceber um pouco maior, que é o conjunto dos números racionais, que a gente denomina Q. Continuando a nossa aula e ampliando um pouco mais, a gente percebe que tem um conjunto que a gente começa a compreender agora, que é o conjunto dos números irracionais. Não existe uma razão entre eles. Racionais é que existe uma razão do numerador para o denominador. E os números irracionais, eles não entram nesse nosso conjunto. Os irracionais, geralmente, podemos definir como o π. Lembra aquele valor de 3,14 com infinitas casas decimais e que a gente não consegue achar um padrão periódico de dízima que se repita. Podemos também determinar a raiz quadrada de 2, que não existe um valor exato. E é nesse conjunto que a gente vai trabalhar agora. Ele não faz parte do conjunto dos números racionais, ele faz parte do conjunto dos números irracionais, que não existe uma razão entre eles. Nesse universo todo que a gente consegue perceber que, apesar desses conjuntos serem separados, eu tenho um conjunto muito maior, que é o conjunto dos números reais. E não pensem que para por aqui, tá? Depois teremos o conjunto dos números irracionais, mas isso não vai ser abordado agora, isso é matéria para o ensino médio. Então, voltando para a ilustração belíssima dos nossos conjuntos e voltando para a nossa aula, a gente está falando da radiciação, embora pareça um pouco complicado quando eu represento uma raiz quadrada de um número decimal. Eu não posso de cara dizer que isso aqui, perdão, a vírgula vem aqui, ó, desse número 1,44. Eu não posso dizer que ele é um número irracional e que eu não consigo calculá-lo. Por quê, professora? Porque eu consigo escrever 1,44 na forma de fração. Eu posso escrever 144, 1. Quantas casas decimais tenho depois da vírgula? 2, e represento com 2 zeros, e aí eu consigo calcular a raiz quadrada desse número, porque agora há pouco, no outro vídeo, né, a gente vai tentar
juntar esses dois vídeos para poder fazer um só bloco. A gente viu que a raiz quadrada de 144 era 12. E de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. E aqui, 12 dividido por 10, 1,2. Essa é a forma decimal da raiz quadrada de 1,44. E aí, novamente, eu posso tirar a prova real, 1,2 e 1,2. Como que eu faço essa multiplicação, professora, com vírgulas? Eu me confundo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Agora, conto de trás para frente quantas casas eu tenho depois da vírgula. Uma em cima, uma embaixo. Então, eu conto 1, 2 e ponho a vírgula aqui. 1,44. Então, com base nessas informações, a gente pode fazer mais uma? Pode fazer mais uma. E a gente falou muito sobre os números primos. Então, durante as nossas aulas, a gente percebeu que tinha cálculos que eram difíceis de se imaginar um número primo que dava para fazer aquela fatoração. Como, por exemplo, a raiz quadrada de 3,61. Separei aqui para a gente falar novamente. Ora, se eu posso botar 361 sobre 100, eu tenho que ser capaz de fatorar o 361. E o 361 não é fácil de se fatorar. Por quê? Voltamos a revisar o conteúdo do sexto ano. O conteúdo do sexto ano é sobre os divisores. 361 é divisível por 2? Não, porque ele não é par. Ele é divisível por 3? Critério de divisibilidade me diz que para um número ser divisível por 3, eu tenho que somar os seus algarismos. 3 e 6 são 9, mais um 10. E 10 não dá para dividir de forma exata por 3. Então, não dá. Então, eu vou testando os números primos, os mais conhecidos, né? Então, eu já descartei o 2, já descartei o 3, o 5. Poxa, para um número ser divisível por 5, ele tem que ser terminado em 0 ou 5, lembra disso? Então, não pode. O 6, não, vamos o 7, o 7 é primo. 361 por 7, vou tentar dividir 361 por 7, 361 não é divisível por 7. E aí eu vou ficar cansativamente tentando por 11, por 13, também não é. Por 15 não, porque o 15 não é primo, o 15 é divisível por 3, por 5, por ele mesmo e pelo 1. Por 17, vamos tentar o 19 para a gente não perder muito tempo. 361 por 19. Quando eu já estava pensando em desistir, professora, você vem com esse 19, 19 é primo. 361 dividido por 19 é o próprio 19. Então, eu vou ter aqui 19 ao quadrado é igual a 361. Bom, passamos muito rápido sobre esses critérios de divisibilidade. Depois nós podemos fazer uma videoaula para o sexto ano, fazendo revisão de critério de divisibilidade. Vocês poderão assistir isso com muito mais calma, tá? Existem outras regrinhas, existe regrinha para o 11, para o 3, por exemplo, para ser divisível por 3 tem que ser divisível por 9, por 3 também, por 6 tem que ser por 2 e por 3, então tem várias outras regrinhas que a gente pode fazer numa aula separada. Então, a raiz quadrada de 361 é 19, de 100 é 10, então essa questão ficou com resposta de 1,9, porque 19 dividido por 10 é igual a 1,9. Ah, eu não me recordo, aqui eu tenho um 0, vou andar com uma vírgula, uma casa. Como ela não aparece, eu andei com ela uma casa, 1,9. Então, isso aqui também a gente pode fazer um estudo depois para relembrar, né? Até porque a gente estuda notação científica no conteúdo do nono ano. Também a gente pode fazer uma videoaula, se for a maioria dos nossos pedidos. Então, a gente encerra por aqui a nossa videoaula do oitavo ano, nossa primeira videoaula com números
racionais. Ainda estamos nos números racionais. Um abraço para vocês. E lembrando que a nossa matemática, ó, ela pode ser radical, tá, galera? Matemática pode ser radical, do jeito que vocês me pediram. Acharam a matemática com amor muito brega. E agora eu tô aqui com vocês, hein? Ó, mostrando a matemática radical. Dê o seu like, não deixa de compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Marque aquele colega que mesmo que não esteja estudando na mesma turma, que queira vir para o nosso colégio, que queira tirar suas dúvidas, que queira assistir o vídeo. Conto com vocês para a divulgação desses vídeos, hein, galera? Ó, um abração da tia Nália, tá bom? E não pense que porque a matemática é radical, que eu não estou fazendo ela com amor. Estou fazendo ela de uma forma muito mais a cara de vocês, a nossa juventude. Um abraço, beijão da tia Nália.